Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo a si e esta Comissão, sendo a minha primeira participação nestes trabalhos, e para não perder mais tempo, vou dirigir-me e focar-me naquilo que foi hoje dito aqui e nas questões que aqui tratamos. Começar por dizer que é inacreditável aquilo que ouvimos aqui hoje e com um pendor muito significativo que eu espero que quer as instituições democráticas políticas, quer o Ministério Público, estejam atentos e que esta Comissão faça chegar ao Ministério Público alguns dos elementos que hoje aqui foram revelados e sob juramento aqui indicados. Doutora Frederico, agradeço-lhe a disponibilidade para vir a esta Comissão de Inquérito, em nome do Chega, e a sua disponibilidade para com a verdade e, sobretudo, a sua preocupação com a verdade. Foi exonerado por telefone, já todos percebemos isso, foi acusado de roubo por um Primeiro-Ministro e por um Ministro. Deve ser uma situação inédita em democracia, ser acusado de roubo por um Primeiro-Ministro e por um Ministro. E por isso eu gostava de lhe perguntar duas coisas iniciais muito simples. Se recorreu ou não à força física e à violência para se apropriar de um aparelho que pertencia ao Estado e se, o que parece depreender-se daquilo que já nos disse aqui, vai processar o Primeiro-Ministro e o Ministro Adjunto por lhe imputarem condutas criminosas de forma falsa. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, de facto, acho necessário e justo esclarecer o que aconteceu, até porque, como referi, nas últimas 3 semanas, o Governo, o Ministério das Infraestruturas, o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro das Infraestruturas fizeram acusações injuriosas, difamatórias e inadmissíveis. Eu trabalhei no dia 26 de abril. Nessa noite, como referi, às 20h40, o Sr. Ministro das Infraestruturas, Dr. João Galamba, liga-me e comunica-me que estou despedido. Nesse momento, o Sr. Ministro das Infraestruturas dirigiu-se a mim em termos absolutamente impróprios numa relação laboral. Foi um choque. A chamada dura 1 minuto e 22 segundos e em momento algum me é referido qualquer despacho de exoneração, nem qualquer impedimento de acesso ao Ministério das Infraestruturas. A palavra exoneração não foi sequer utilizada e não me é apresentado qualquer impedimento de acesso às instalações do Ministério. Estava perto de 7 Rios quando recebo o referido telefonema. Estou a dirigir-me de bicicleta para casa e a caminho fico ao Ministério das Infraestruturas. Decido ir ao Ministério recolher os meus pertences para não ter de voltar mais ao gabinete no dia seguinte. Não faço qualquer desvio no meu caminho para ir ao Ministério. Ainda hoje, passo quase todos os dias pelo Ministério das Infraestruturas, porque faz parte de um dos meus trajetos cotidianos. E entro no Ministério das Infraestruturas como sempre o tinha feito nos 4 anos anteriores. Ninguém me proibiu de entrar, nem mesmo o segurança do edifício. Não houve nenhuma ordem para me impedirem de entrar no edifício. Subo ao 4º piso, onde se situa o Ministério das Infraestruturas, e vejo a doutora Paula Lagarde, assessora de imprensa, a vigiar a minha sala. Estava claramente à espera que eu fosse ao Ministério, mas o computador estava no mesmo sítio. Ninguém o tinha retirado do local. A doutora Paula Lagarde estava tensa e nervosa. Quando me vê, diz, de forma muitíssimo exaltada, para me dirigir ao gabinete da senhora chefe de gabinete, doutora Eugénia Correia. Repete 2 vezes. Em ambos os casos, eu recuso e digo que vou arrumar as minhas coisas e que me vou embora. O computador estava em cima da minha secretária, repito, onde sempre estava. Não tinha sido removido. Nesse momento, a doutora Paula Lagarde começa a gritar e a chamar a doutora Eugénia Correia, dizendo que eu não queria ir ao gabinete dela e que estava a levar o computador embora. Numa questão de segundos, chegam ao meu gabinete a doutora Eugénia Correia e a engenheira Cátia Rosas. A senhora chefe do gabinete diz-me que eu não vou levar o computador do Ministério. O ambiente é tenso e o tom ameaçador. Nesse momento, a doutora Eugénia Correia agarra a minha mochila, onde estava o computador, e a doutora Paula Lagarde e a engenheira Cátia Rosas procuram agarrar-me os braços e empurram-me com o intuito de me fazerem largar a mochila. Não largo. E nesse momento chega a doutora Rita Penela, igualmente assessora de comunicação,
que também tenta agarrar e agarra a minha mochila. Neste momento, tenho 4 membros do Ministério, membros do Gabinete do Ministro das Infraestruturas a agarrarem-me e a empurrarem-me e a procurarem tirar-me a mochila, numa situação completamente absurda e quase surreal. Sublinho, neste ponto, que há mesmo um comunicado que foi enviado pelo Ministério das Infraestruturas para as redações, em off, onde se admite isto mesmo. Foram as pessoas do Ministério das Infraestruturas que se atiraram para cima de mim, com o objetivo de me tirarem a mochila. Posso distribuir esse comunicado pela CPI, se assim o entenderem. Ordeno aos gritos para me largarem. Não o fazem e eu liberto-me e de imediato vou para a garagem, pelas escadas, que se situa no piso -1. Tento abrir a porta da garagem, mas percebo que me trancaram dentro do edifício. De imediato, ligo à PSP, às 21h02, e relato o que se tinha sucedido. Peço ajuda para me libertarem do edifício onde me prenderam. A PSP indica que vai enviar ajuda. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, detenho neste ponto do relato para salientar que não houve qualquer agressão da minha parte. Fui agarrado por 4 pessoas que me tentavam impedir de trazer a minha mochila, liberto-me em legítima defesa e chamo a polícia. Reforço este ponto. Fui eu que chamei a polícia às 21h02, logo a seguir a me ter conseguido libertar das 4 pessoas que me agarravam, empurravam e me queriam tirar a mochila. E faço porque sou o agredido e não o agressor. E tenho um relatório médico, onde estão descritos os ferimentos que o comprovam. Que me provocaram, aliás. Nesse momento, pego na minha bicicleta e subo pelas escadas ao piso 0, onde se encontra a entrada principal. Tento sair, mas, como suspeitava, também essa porta está trancada. O segurança recusa-se a abrir a porta, porque diz ter recebido ordens para fechar o edifício. Estou, nesse momento, muito aflito, porque percebo que estou sequestrado no Ministério, tinha acabado de ser maniatado por 4 pessoas, estou completamente sozinho e ninguém me vem ajudar. Discuto com o segurança, que se recusa de forma persistente a abrir a porta. Ao contrário do que foi publicamente difundido, não há nenhum vidro partido, com uma bicicleta ou com qualquer outro objeto. Aliás, 3 dias depois do incidente, realizou-se uma conferência de imprensa no Ministério das Infraestruturas, na qual participaram dezenas de jornalistas que entraram no edifício pela porta por onde, supostamente, eu teria partido um vidro. E no Ministério das Infraestruturas, na entrada, apenas existem portas de vidro. Ninguém viu nada partido, pela simples razão de que essas alegações são falsas. Cerca de 20 minutos depois de ter chamado a PSP, volto a subir ao 4º piso para arrumar outros bens pessoais que não tinha tido tempo de arrumar. E entro na minha sala e não está lá ninguém. Retiro o computador da mochila e todos os outros bens. Neste momento chegam 4 elementos da PSP que eu tinha chamado. Relato à PSP o que se tinha passado. Arrumo as minhas coisas na mochila e arrumo o computador em frente aos elementos da PSP. Fim do relato, um agente da PSP recolhe os meus dados e pergunta-me se pretendo apresentar participação. Respondo nos seguintes termos: não. Eu só quero ir para casa ter com a minha família. Os agentes da PSP informam-me que tenho 6 meses para efetuar uma participação, mas a minha única intenção era sair do Ministério e deixar o sucedido para trás. Estou com os agentes da PSP cerca de 10 minutos no Ministério das Infraestruturas, a 2 metros das casas de banho. Ninguém saiu das casas de banho nesse momento. O Ministério das Infraestruturas tornou pública a informação de que as pessoas que estariam escondidas nas casas de banho, o que, tendo em conta que eu estava a tentar sair do Ministério, faz pouco sentido, souberam pelo telefone que eu estava no 4º piso, acompanhado da PSP que eu tinha chamado. Estas 4 pessoas não tiveram aqui uma oportunidade de ouro para me denunciarem à PSP em frente aos agentes? No Expresso desta semana, lê-se que a PSP, quando chegou ao 4º piso, procurou pessoas presentes, fez-se ouvir, mas ninguém respondeu. Fico, sinceramente, com a dúvida se as 4 pessoas estavam realmente escondidas de mim, que tinha chamado a polícia
por ter sido maniatado e sequestrado no Ministério das Infraestruturas, ou se estavam, na verdade, escondidas da PSP. De seguida, deixo no elevador, acompanhado de 2 dos 4 agentes da PSP, que dão ordem ao segurança para abrir a porta. Saio do Ministério sem pressa, de bicicleta, com uma mochila pesada nas costas e com um livro na mão. Por tudo isto, ando lentamente na bicicleta a caminho de casa, ao contrário da narrativa disseminada publicamente. Creio que fica claro que não fujo do Ministério após ter roubado um computador. Saio do Ministério lentamente, após a PSP me ter aberto a porta, acabando, dessa forma, o meu surreal sequestro dentro do edifício. Senhor Deputado, com tudo o que acabo de descrever, quero deixar novamente claro: não agredi ninguém, libertei-me em legítima defesa de 4 pessoas e chamei de imediato a polícia. Não roubei, furtei ou fugi com o computador do Ministério das Infraestruturas. Saí do Ministério na presença da PSP, que eu próprio tinha chamado. Não houve nenhum vidro partido com uma bicicleta ou com qualquer outro objeto, como é facilmente verificável no local. Estas acusações com as quais membros do Governo tentaram manchar a minha reputação são falsas, injuriosas e difamatórias, como o tempo e os factos têm demonstrado nas últimas 3 semanas. A verdade acaba por vir sempre ao de cima e, desta vez, nem foi preciso esperar muito tempo. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. Frederico. Em relação aos documentos que aqui referiu, nomeadamente ao relatório médico, eu penso que seriam do maior interesse para esta Comissão e a outros que se reportam aos factos que aí relatou. Há aqui um dado que me parece importante. O crime de sequestro é um crime público e eu penso que, nos termos do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, esta Comissão deve dar conhecimento ao Ministério Público dos factos que acabou de relatar, para que o Ministério Público, sem necessidade de qualquer participação sua em 6 meses, ou em 10, ou em 20, possa levar a cabo esta ação criminal, porque, repito, o crime é público e o Ministério Público deve pegar no que aqui foi dito nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Em todo o caso, Dr. Frederico, há uma questão que me parece aqui importante também. Já percebemos o contexto espacial e físico em que a ação ocorreu. Pergunto-lhe se, quando o Ministro João Galamba o contacta para o exonerar, sem qualquer despacho, sem referir a exoneração, usa alguma ameaça física e se a expressão que ficou tornada pública, se estivesse ao pé de mim, levaria 2 socos, ou algo parecido lhe foi transmitido por telefone, porque isso é importante para esta Comissão de Inquérito. Sim, Sr. Deputado, foi isso que aconteceu. Muito obrigado, Sr. Presidente. É importante termos esta informação registada também. Sr. Deputado, eu nunca vou interromper. Certo, já percebi, Sr. Presidente. Obrigado. Dr. Frederico Pinheiro, uma das expressões que utilizou durante a sua intervenção, penso que a qualquer deputado nesta sala deixa particularmente perturbado, aos juristas deixará triplamente perturbado. Disse, penso que a expressão é esta, corrija-me se estiver enganado, o Dr. Eugénio ordenou então uma intervenção no meu telemóvel. Isto é de uma gravidade extrema e eu gostava de saber, e penso que esta Comissão de Inquérito tem que saber, a que título é que uma chefe de gabinete ordena uma intervenção no seu telemóvel, que intervenção foi essa e o que é que apagou, e que serviço é que levou a cabo, se foi o SEGER ou se foi outro, que serviço é que levou a cabo qualquer intervenção no seu telemóvel, porque isso é uma medida exclusivamente judicial e de polícia. E por isso gostávamos de saber que tipo de intervenção foi, quem deu a ordem e quem a executou. Sr. Deputado, o que aconteceu foi o que eu referi e tentei relatar com o máximo pormenor. Naquele dia, na manhã de 6 de abril, recordo, é o dia seguinte à noite em que eu envio o comprovativo ao Dr. João Galamba, Sr. Ministro das Infraestruturas, de que o próprio tinha dado autorização e aprovado a participação da CEO da TAP na reunião do dia 17 de janeiro. A senhora chefe de gabinete pede-me para procurar todas as comunicações com a engenheira Cristina. Eu falava maioritariamente com a engenheira Cristina ou ao telefone ou por mensagens de WhatsApp
que tinha esse mecanismo de se apagarem todas as semanas automaticamente. Nesse momento, a doutora Eugénia Correia insiste para eu procurar mais informação e pede a um técnico de informática que existe no gabinete para se tentarem recuperar essas mensagens. O resultado dessa intervenção foi o que eu relatei, Sr. Deputado. O Dr. Frederico consentiu em que esse técnico acedesse ao seu telefone? Com certeza, Sr. Deputado. É um telefone também de serviço e eu não tinha interesse nenhum em esconder qualquer tipo de informação ou de comunicação e tentei cooperar sempre que me foi solicitada essa cooperação. Pensa que foi apagada alguma informação dessa intervenção que foi feita no seu telefone? Foi apagado todo o registro que eu tinha no meu telefone dos documentos e conversas do WhatsApp anteriores à manhã de 6 de abril deste ano. Sr. Presidente, mais uma vez, nos termos do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, peço que fique em ata e que seja comunicado ao Ministério Público a destruição de elementos de natureza profissional e pessoal sem autorização judicial para que o Ministério Público faça o devido percurso em termos de ação penal. Doutor Frederico, sabemos hoje que houve não uma, mas duas reuniões, graças à sua intervenção, de preparação com a ex-CEO da TAP para a preparação de um agendamento que tinha sido feito pelo Chega. Nessa reunião, quando confrontado, o Ministério das Infraestruturas respondeu que teriam estado nessa reunião várias pessoas e ocultou o nome dos deputados do Partido Socialista em ofício de vários números. Um deles é o 1035, mas há o 937, se não me engano também, de resposta a esta comissão de inquérito. Pergunto-lhe se é verdade que dois senhores deputados do Partido Socialista, um deles já referido, e outro, o deputado Carlos Ribeiro Barbosa, portanto, os deputados Carlos Pereira e Carlos Ribeiro Barbosa, estiveram presentes nessas duas reuniões. Sr. Deputado, eu apenas tenho registro da presença do Sr. Deputado Dr. Carlos Pereira. Sei que estavam outras pessoas na reunião, para além daquelas que eu registrei nas minhas notas, mas, na verdade, eu apenas tirava notas dos principais tópicos das reuniões e se mais algum deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista esteve presente, não teve qualquer intervenção nessa reunião. É verdade, Dr. Frederico, que avisou o Ministro João Galamba da existência dessas notas da reunião a 5 de abril e, nessa altura, cito, todos consideraram que, sendo algo informal, não seria de revelar, mesmo a esta comissão de inquérito. Queria-lhe perguntar diretamente se esse todos inclui o Ministro João Galamba. Sr. Deputado, nessa reunião, a reunião era dirigida pela doutora Eugénia Correia, chefe do gabinete, e pelo Sr. Ministro das Infraestruturas, Dr. João Galamba, que era quem tomava e quem toma as decisões políticas. Mais ninguém toma decisões no gabinete. Depreendo, Dr. Frederico, que isso é um sim. O Ministro João Galamba disse para não se enviar estas notas a esta comissão de inquérito. Sr. Deputado, essa indicação foi dada pela senhora chefe do gabinete na presença do Sr. Ministro. Na sua perspectiva, e aqui gostava de perceber a sua perspectiva porque da sua intervenção foi uma questão relevante, a razão do Sr. Ministro das Infraestruturas para não querer revelar, para que as notas não fossem reveladas, foi o que levou a que pedisse ao SIS para tomar intervenção, para que fosse mais rápido, mais célere e poder acautelar que essas notas não seriam tornadas públicas? Sr. Deputado, eu apenas posso repetir aquilo que disse na minha intervenção. Obviamente que é uma suposição e acredito que se o propósito fosse, se estivesse relacionado com os documentos classificados, que obviamente teriam tido o cuidado de recuperar o telemóvel, onde estavam documentos classificados, e isso não foi feito. Há pouco, na sua intervenção, referiu-se a um aspecto, outro, que me parece particularmente importante e relevante. Disse que fui ameaçado pelo SIS. Sei, Sr. Presidente, e conheço os limites que esta Comissão tem nessa matéria,
mas tenho que lhe perguntar isto, Dr. Frederico. Quando foi contactado, quem o contactou e como se apresentou? Quando alguém o contactou para recuperar o aparelho, é verdade ou não que lhe disseram que estava a haver muita pressão política para o recuperar? E cito, era melhor resolver as coisas a bem do que a mal. Foi assim que o contactaram e foi assim que o Serviço de Informações chegou a si? Senhor Deputado, permita-me uma intervenção, e o tempo vai parar, e com tranquilidade, para poder fazer alguma pedagogia, até peço que me ajude a fazer alguma pedagogia a todos os senhores deputados sobre esta matéria. Todos, com certeza, estamos interessados naquilo que é o dever de transparência e de verdade que os nossos cidadãos merecem. E é evidente que para que isso aconteça é necessário, obviamente, objetividade. Eu diria até que a melhor forma de honrarmos este Parlamento é respeitarmos quem nos elege, que são de facto os portugueses, e sermos o mais objetivos possível, não perdendo tempo com acessórios e indo ao que de facto é fundamental e que é o objeto desta Comissão. Eu diria que, em primeiro lugar, se me permite, tudo aquilo que seja a apreciação da conduta dos agentes intervenientes, isto é, dos senhores ministros, dos senhores secretários de Estado, dos senhores adjuntos, mesmo em correlação com aquilo que se cruza com o SIS, obviamente que sim. Obviamente que há abertura para se perguntar. O mesmo já não acontece sobre matéria interna que diga respeito ao SIS, da sua funcionalidade e da sua orgânica interna, como o senhor deputado muito bem sabe, está em matéria de segredo de justiça, na primeira comissão até à porta fechada, e que, obviamente, das perguntas que fez, há uma pergunta que tem essas características, que foi com quem contactou o SIS. Se me permite, todas as outras são legítimas, essa não. Muito obrigado. Sr. Presidente, perfeitamente de acordo. Retiro a questão a quem o contactou e pergunto-lhe se esse quem o contactou, que não vamos saber agora quem foi, referiu que estava a haver muita pressão política para recuperar o aparelho e era melhor resolver as coisas a bem do que a mal. Sr. Presidente, Sr. Deputado, eu tenho aqui, de facto, uma explicação e um relato do que aconteceu naquela noite. Passarei a ler o texto que preparei sobre este tema. Se achar necessário interromper a minha leitura em qualquer ponto, agradeço que me indique pelas razões já enunciadas. O contacto com o SIS começou após eu enviar, às 23h02, um e-mail ao SEGER, ao Ministério das Infraestruturas, ao Ministro das Infraestruturas e à Senhora Chefe do Gabinete a disponibilizar-me para entregar o computador e o meu telemóvel de serviço. Às 23h05, recebo uma chamada de um número desconhecido e não atendo. Às 23h11, nova insistência. Decido atender. A pessoa que fala comigo é um homem que se identifica como agente do SIS. Refere que me está a ligar por causa do computador e da informação que lá está dentro. A minha primeira reação é de choque e de incredulidade. Obviamente que desconfiei que pudesse ser uma mentira. Nunca imaginei ser contactado por alguém do SIS. Proponho ao agente eu ligar para a sede do SIS e dar uma palavra código a quem atender. O agente depois ligar-me de volta com o código, confirmando assim, desta forma, o facto de ser realmente do SIS. Faço o contacto com a sede do SIS às 23h16. Sou contactado com a palavra código pelo agente do SIS às 23h39. Nesse momento, as minhas dúvidas já se tinham adensado sobre a legitimidade do SIS vir buscar o computador. Tenho juristas na família que me estavam a alertar para o facto de o SIS estar a extravasar os seus poderes. Dou nota destas inquietações ao agente e, nesse momento, o mesmo refere que está a ser muito pressionado de cima, que eu sei que há informação classificada no computador e que o melhor é resolvermos isto bem
porque depois tudo se pode complicar. Esta ameaça é repetida mais 2 vezes ao longo das conversas que tive com o agente. Respondo ao agente que sei perfeitamente o que é que está no computador, que é a informação da TAP e não de outro tipo. Que eu próprio já me tinha voluntariado para entregar o computador e que, sabendo da importância da informação que estava no computador, eu não podia, pura e simplesmente, entregar o computador sem ter nenhum comprovativo da entrega. O agente do SIS indica-me claramente que se eu entregasse o computador, nunca mais ouviria falar do mesmo. Confio, mas peço para entregar o computador na presença de uma familiar, que é a Procuradora-Geral Adjunta. Nesse momento, o agente do SIS fica preocupado e diz-me que eu estou a escalar, utilizou esta expressão, e rejeita a solução. Diz que o melhor é resolvermos isto apenas entre os dois, que se eu quisesse ter a certeza, até eu poderia acompanhar à sede do SIS para efetuar a entrega no local. Por tudo isto, o telefonema dura 13 minutos e 22 segundos, devido a todas as dúvidas que eu tinha naquele momento. Peço ao agente para refletir 5 minutos. Passado esse tempo, voltamos a falar telefonicamente e falamos durante 5 minutos e 15 segundos. Durante essa chamada, o agente volta a assegurar-me de que nunca mais ouviria falar do computador. Fica combinado que entregaria o computador na minha rua. Saio de casa sozinho, encontro o agente no fim da minha rua. O agente identifica-se, cumprimentamos-nos. O agente volta a referir que o assunto morre ali. Entrego o computador pela meia-noite. Senhor Deputado André Ventura, só para dizer que houve aqui um engano no dedo, tem 5,35. Tem já efetuados 5,35 mais aqueles 13 segundos. Obrigado, Sr. Presidente. Dr. Frederico, quando entregou o aparelho, já tinha acedido às informações que pretendia ou foi-lhe completamente bloqueado esse acesso anteriormente? Tem ou não alguma cópia que tenha feito durante o tempo que teve o aparelho consigo dessa informação antes de entregar o computador, neste cenário muito estranho, que eu mais uma vez peço à Comissão de Inquérito que faça chegar ao Ministério Público para os devidos efeitos, nomeadamente a atuação de um alegado agente dos Serviços de Informações? Sr. Deputado, imagino que se esteja a referir aos documentos classificados, certo? Correto, pronto. Os documentos classificados, como referi, foram por minha sugestão e não estavam apenas no computador. Estavam também no telemóvel e tinha também cópias físicas desses documentos. Estamos a falar de documentos que eu consultava regularmente, faziam parte do meu trabalho. E, Sr. Deputado, não tenho nenhuma cópia desses documentos atualmente. Sr. Presidente, eu pergunto se é possível colocar o meu... Sr. Frederico, 2 últimas questões que me parecem especialmente importantes. Disse que foi a seu título e parecer, foi a sua sugestão e parecer, disse na sua intervenção, que os documentos foram classificados. Esta parte é especialmente importante. Quem é que classificou o documento? Qual o grau com que foi classificado? Porque, como sabe, nos termos da legislação em vigor há vários tipos de classificação. E quando é que foi determinada essa classificação? Porque temos notícias que dizem que apenas foram classificados depois da comissão de inquérito. Não é estranho que só haja essa preocupação depois de se iniciar uma comissão de inquérito, parecendo que se está a querer esconder essa informação do público? O computador estava autorizado e protegido pelo Gabinete Nacional de Segurança para ter estes documentos, porque tudo isto é exigido na lei, para este tipo de documentos classificados. Portanto, quem o classificou, depois do seu pedido e parecer, qual foi o grau dessa classificação? Porque soubemos por notícias, que inclusive o SIS dizia não saber o grau da confidencialidade destes documentos, soubemos por notícias, e quais os trâmites que esse processo teve. E se o seu computador, esse computador, estava autorizado e preparado, porque há uma série de situações que têm que ser preparadas, para acolher essa informação. Pois, caso contrário, poderíamos estar perante outro crime, a par de outros que já tivemos aqui conhecimento hoje. Confirmo, Sr. Deputado, que os documentos apenas foram classificados após serem requeridos por esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Digo também que é natural, e não poderia ser de outra forma, só eu é que poderia ter sugerido a classificação dos documentos por uma razão muito simples. E apenas eu, no gabinete, é que conhecia o conteúdo daqueles documentos.
Como creio que sabem e consultaram, existem milhares de páginas de documentos relacionados com a TAP. E eu li praticamente todas essas páginas, portanto, só eu é que sabia o que é que estava na maioria dos documentos. Sugeri e indiquei à senhora chefe do gabinete a classificação de 10 documentos. E assim foi feito. Aliás, deixe-me dizer, feito de uma forma exemplar pelo próprio Ministério das Infraestruturas. Se bem me recordo, creio que inicialmente chegaram aqui alguns documentos que tinham sido autoclassificados por algumas entidades sem nenhum poder legal, e esse erro não foi cometido pelo Ministério das Infraestruturas. Em relação ao grau de classificação, Sr. Deputado, eu não tenho registro do grau de classificação, eu participei na reunião, com a senhora chefe de gabinete e 2 militares, aliás, 3 militares do Gabinete Nacional de Segurança, onde se discutiu o grau de classificação dos documentos, mas, segundo sei, eu creio que a própria Comissão, sabe qual é o grau de classificação desses documentos, porque os documentos foram enviados com as devidas reservas a esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Obrigado. Dr. Frederico, há uma questão que eu gostaria de enfatizar aqui e pedir-lhe uma resposta também clara. Se o computador, não o seu, ou melhor, o tal computador, estava ou não autorizado e protegido pelo Gabinete Nacional de Segurança para este efeito, porque esta é uma questão particularmente relevante do ponto de vista legal, se este computador estava preparado para acolher esta informação. Sr. Deputado, tal como referi na minha intervenção inicial, os documentos não estão apenas num local. Os documentos não estavam apenas no meu computador. Estavam, por exemplo, no meu telemóvel, estão no sistema de arquivo do Ministério das Infraestruturas, estão naturalmente no Ministério das Finanças, na própria TAP e alguns na Comissão Europeia. Portanto, há vários locais onde os documentos se encontram, sendo que, segundo nos foi informado pelo Gabinete Nacional de Segurança, os documentos classificados são as versões impressas que foram enviadas a esta Comissão. Tanto quanto é do meu conhecimento, havendo documentos classificados e, sobretudo, em certos níveis de classificação, os aparelhos que os acolhem têm de ter todos, independentemente do número de aparelhos, têm de ter todos determinadas salvaguardas. Penso que é importante garantir que, neste caso, não sabemos se isso está a acontecer ou não, porque, sublinho, este não é apenas uma questão de irregularidade, pode ser uma questão de crime. Sr. Presidente, como penso que ainda tenho pelo menos 1 minuto para a minha intervenção final, não? Uma última questão que tenho, Dr. Frederico, é a seguinte. O Dr. Frederico teve a seu cargo o dossiê da TAP desde Pedro Nuno Santos. Portanto, já acompanhou o dossiê da TAP desde essa altura. Isso significa que acompanhou também a questão da indenização, Alexandre Reis, todo o processo de saída de Alexandre Reis da TAP. E há aqui 2 questões que são particularmente importantes. Uma, se no Ministério das Infraestruturas, visto que era o Dr. Frederico que acompanhava este processo, quando o Alexandre Reis tem aquela forma de sair da TAP, mas depois vai para a nave e depois acaba a Secretária de Estado das Finanças, do Tesouro, mas no Ministério das Finanças, se não houve nenhum sinal de alerta no Ministério das Infraestruturas para este acontecimento. 2, se não achou estranho, depois de tudo o que aconteceu, ver alguém sair com esta indenização, acabar a Secretária de Estado do Tesouro, com o conhecimento que tem do dossiê e com a forma como tudo aconteceu. Mas, sobretudo, pelo seu conhecimento do espaço-tempo do Ministério das Infraestruturas, se não houve reação dos intervenientes, porque sei que lidava diretamente com o Secretário de Estado, que também vamos ouvir, com o ex-Secretário de Estado também vamos ouvir aqui, quando se vê que, afinal, Alexandre Reis vai parar ao Ministério das Finanças. Isso foi indiferente aos titulares políticos e a quem trabalhava no Ministério? Não houve uma reação a isso? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Frederico Pinheiro, faz favor. Sr. Deputado, esse processo foi decidido a um nível político ao qual eu não tinha acesso, portanto, eu não participei no processo de saída da engenheira Alexandra Reis da TAP.